Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui novamente ao podcast Acesso Negado, o podcast da OID. A gente está aqui hoje com o Carlos Grilli, Head na Conta Simples, Head de Cibersegurança, um grande amigo meu. Carlos, muito obrigado por você estar aqui hoje ajudando a gente nesse podcast, nesse nosso projeto aqui. Valeu, muitíssimo obrigado pelo convite, Léo. Joia. Pessoal, como sempre, eu gosto de colocar aqui no começo os nossos apoiadores. O Mycina é um dos apoiadores aqui do nosso canal. Para quem colocar aqui uma hashtag Mycina, eles estão disponibilizando uma POC extremamente grátis. Então, para você que tem interesse do conceito de Unphishable, de WPM, que a gente vai ter um momento aqui no podcast que a gente vai falar de WPM, fica à vontade, coloca aqui que o Mycina entra em contato com vocês, tá bom? Mas o tema de hoje é inteligência artificial e identidade, né? Parece que não tem... Mas como que a gente vai correlacionar a inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo no dia a dia, com a identidade hoje, né? Então eu vou começar já trazendo uma pergunta para você, que está na colinha aqui, que eu sempre trago. Qual que é o impacto mais imediato da inteligência artificial no campo de identidade hoje? Tá, perfeito. Bom, eu acredito que o grande ponto agora está em relação a como que os atacantes e como as defesas estão sendo trabalhadas do ponto de vista de poder aumentar, né, expandir mais o ataque e também reduzir um pouco mais o ataque, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem diversos outros agentes dentro da organização implementados de uma maneira geral. Você tem agente que participa de reunião, você tem... Perfeito. Aí, quando você tem reunião, você tem 2, 3 diferentes, né? Mas acho que a grande atribuição é como que a gente consegue identificar o que foi gerado por uma inteligência artificial, o que não foi gerado por uma inteligência artificial, né? Então, o comportamento, ele acaba sendo uma das diretrizes mais importantes que a gente tem hoje, né? Assim como não só essa tentativa de tentar exfiltrar algum dado, tentar fazer um acesso indevido, uma geolocalização um pouco suspeita, movimentações fora de horário de trabalho, né? Que são um pouco das características e comportamentos dos atacantes, mas também como treinar a IA do ponto de vista de defesa, né? Então, a importância de ter uma ferramenta baseada em contexto, a importância de ter uma ferramenta com as credenciais sempre respeitando aquela regra de... aquela regra acaba sendo difícil, né? No nome da teoria ela é perfeita, mas a implementação dela é super difícil, né? Que é o Least Privilege You Need to Know, né? Esse é difícil. Criar diversas outras tokens, outras contas de serviço especificamente para poder distribuir a automatização, né? Então, do ponto de vista de defesa, como que as tecnologias que nem, por exemplo, um acesso baseado em contexto ou mesmo um CIEM, né? Como que ele consegue identificar esse comportamento e conseguir separar daquilo que é legítimo e aquilo que é potencialmente malicioso, incrementado pela IA, né? E a gente estava até conversando aqui antes, a gente vai conversando e a gente vai pensando já em coisas diferentes, né? Eu trouxe aqui, você falando desse jeito, a gente lembra de Alan Turing, né? Ele começou lá atrás e aí ele trouxe um conceito dizendo que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir diferenciar o humano da máquina. A gente já está praticamente aí, pelo menos a gente recebe ligação, né? Eu falo alô, aí a pessoa fala alô, você quer desenrolar e você vê que é uma máquina. Você fala, meu Deus, caí de novo nesse golpe aqui. Mas aí trazendo a inteligência artificial para o dia a dia, a gente já viu o ataque onde um CFO já fez uma transferência de um valor gigantesco e dentro da sala de Zoom era só ele que era verdadeiro ali, o resto era tudo virtual, né? Tudo identidade, inteligência artificial. Trazendo esse contexto de que a gente tem agora uma evolução de máquinas, possibilidades e acessos que a gente tem para trazer ainda com a identidade aqui no nosso fórum. A gente está falando de identidade de máquina, que a gente pode chegar a um nível de um usuário orgânico para 10 de máquina que a gente pode ter. Às vezes chega até mais, dependendo do tamanho da empresa, né? Como que a gente conseguiria evoluir com isso daí, Carlos? Putz, boa pergunta, assim, né? O cenário tá cada vez mais desafiador, né? Então, uma das coisas que eu vim observando bastante no mercado é o que a gente chama de uso da IA contra IA, né? Então, esse negócio é meio maluco, né? Como se fosse uma Skynet. Não é? Caramba. Mas era... por exemplo, né? Uma das perguntas que a galera fez como que você consegue evidenciar que o cara submeteu um documento, uma nota, e aquilo não é gerado pela IA, né? Então...
esse seria uma medida mais ofensiva, vou chamar assim, e a ideia de fazer o IA contra IA é ter medidas e tecnologia suficientes para poder identificar esses comportamentos, né? Mas foi como você bem disse, né? Futuramente a expectativa é que a tecnologia ela chega no momento crucial ali que vai ser dificílimo de poder identificar, né? Eu acho que assim... Eu acho que é um movimento natural da inteligência artificial, porque, assim, muitas das empresas visam benefícios como eficiência operacional, né? É. E aí, a grande trunfo da eficiência operacional, que não era mais... Como é que você fazia essa eficiência operacional, né? Você automatizava todos os processos, trazendo uma equipe de desenvolvedores para poder fazer uma série de outros correlacionamentos, né? Com a IA isso ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais agente. N8N. N8N. Senhora, é fantástico aquilo ali, né? E o Google vai lançar uma agora, semana que vem, se não me engano, que falou que vai derrubar o N8N. Aí você fala, rapaz do céu, velho, o negócio já é fácil, vai ficar mais fácil ainda. Exato. E os reflexos disso são muito na camada de back-end, né? Na camada ali mais técnica, né? Tela fundo preto e letra branca, né? De como que essas contas de serviço, essas contas de bot, enfim, todos esses agentes, eles conseguem trabalhar de uma maneira para poder otimizar o resultado, né? Então, Eu acho que a gente vai ter um episódio aqui, então não vou dar muito spoiler, mas você trouxe um negócio legal. Você vai montando seus bots, você vai montando suas aplicações, você vai montando seus microserviços. E identidade, gente, não é só o leonel.conte ou o usuário backup ou o usuário integração. Às vezes um token ele tem alguns privilégios de movimentação e acessos que a gente precisa ter um cuidado do mesmo jeito como a identidade, né? Que acaba entrando no identidade não humana hoje, nesse contexto que a hora que a gente olha para a nuvem, putz, isso aí explode, né? Porque a galera tá desenvolvendo, cria um token, faz uma conexão, aí a gente perde a linha, né? Mas a gente vai chegar lá nesse bate-papo aí. Então, eu agora acho que vou sair um pouco da identidade e vou trazer assim, qual que é o risco então de adotar IA sem a gente fazer um controle de identidade? Porque colocar uma IA lá dentro, enfiar um LLM, beleza, vida que segue. Se a gente não fizer um controle de identidade, quais são os riscos que você vê? Uhum. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa, né, não só a governança de identidade, mas a governança mais de segurança, vamos chamar assim. A primeira coisa pelo menos o que eu vejo, o mercado se mexendo, se movimentando para fazer isso, né? Não diversificar tanto, não usar tantos sabores diferentes. Eu vou usar uma geralzona, vai ser, por exemplo, o Gemini, vai ser o ChatGPT. Putz, vamos comprar aquela licença, então somente aqueles usuários daquele domínio utilizam e vamos que vamos, né? Então, o notebook LM também acaba sendo muito nesse sentido. A parte boa é que ele consegue compartilhar aqueles conteúdos que são gerados, eles são alimentados, então isso daí é perfeito, né? Perdão, me deu um branco, esqueci a pergunta. Riscos de a gente colocar uma IA e a gente não controlar a identidade. Por quê? Porque eu já vi caso, né, da gente colocar um LLM dentro da empresa, não controlar as identidades, você dá um privilégio para ela com uma identidade ferrada, você vai pesquisar lá, Leonel, salário do Leonel, bum, ela entrega para você, porque ela tá lá dentro da rede. Sim. Né? Então, acho que a gente tem riscos aí. A ideia é trazer essa visão de risco pra gente. Eu acho que assim, a criação, principalmente, né? Entender mais como se fosse o contexto justificativo de negócio. Eu acho que é um dos grandes pontos, né? O que eu digo em relação a isso? Por exemplo, qual que vai ser a finalidade daquela automação ou daquela identidade que vai ser automatizada ou vai ser gerenciada, né? Eu vou dar sei lá, suders. Não faz sentido nenhum fazer isso, né? Então, por exemplo, eu não vou ter um token master responsável por todas as operações transacionais, operações cadastrais. Isso é raro, mas acontece com frequência, né? Então, poxa, como é que eu consigo estourar isso daí para virar 5 componentes diferentes? E mais importante do que isso, né? Monitorar, ficar bem de olho a respeito de se alguém se passar, né? Que isso daí também é raro, mas acontece. Do tipo, e se uma pessoa tentar logar dentro desse token, né? E se a pessoa ficar navegando ali dentro dos repositórios de código para poder identificar isso daí e usar para alguma coisa maliciosa, né? Ou seja, alterar a natureza daquela conta, né? Boa. Então, isso daí... Eu vou agora... Vou sair do script aqui, porque você trouxe algumas coisas legais. A identidade, ela vai estar ali naquele momento... Ela entra numa... A gente sempre fala de DevSecOps.
né? O SEC, ele é a segurança como um todo e a identidade está contida dentro dele. Você falou, no momento do desenvolvimento ali, nas gerações de até trabalho de microserviço e tudo mais, a gente tem que ter essa identidade lá dentro, né? Isso talvez é um outro ponto que deve ter alguma sigla aí que eu desconheço para trazer identidade para dentro do desenvolvimento hoje. Então, eu acho que esse é bacana que você trouxe essa visão também dentro do desenvolvimento. Então, a mesma pergunta que eu fiz ontem, falei ontem porque eu fiz umas gravações ontem, mas para um outro episódio, e eu acho que é bacana você responder. Porque a galera que tá querendo colocar inteligência artificial, a gente tá falando, cara, cuide da identidade aqui no podcast. É burocracia? Identidade é burocracia? Tem gente que vê que sim. Eu queria ver a sua opinião. Desenrola ela. Boa, Léo. Assim, como é que eu vou falar? Eu lembro que um pouco antes de entrar, um pouco mais de contexto, né? Um pouco antes de a gente entrar falando sobre cloud computing, né? Eu lembro que antes da pandemia, especialmente, todo mundo ainda trabalhava de maneira presencial, né? Então a gente falava muito de vulnerabilidade, falava um pouquinho da parte de cloud, mas hoje que, cara, depois da pandemia, com toda essa parte de trabalho remoto, né? A identidade, ela deixou de ser, sei lá, um risco top 3, top 4, para virar basicamente um risco top 1, né? Então, só esse critério, essa sensibilidade, assim, já muda bastante, né? Então, ainda vejo, assim, bastante empresa, eu atuei em 2 fintechs que eram praticamente nesse modelo, né? Onde o cara tem que abrir um ticket num chamado, mas o cara que é desenvolvedor, ele quer ter mais autonomia, ele quer poder dominar o mundo, né? Ele quer poder ser o sudo dos suders, né? Ele quer ser o root, o eterno root. Você fala, ok, beleza, mas num ambiente controlado, num ambiente homologado, beleza, aquele dali é o parque de diversão, ele tem que ser um melhor cenário possível. Agora, quando a gente coloca todas as variáveis, todo o contexto, né? O que é o que está exposto para a internet, naquele ataque Surface Monitor, o que pode ser passível de um hijacking, né? De um roubo de credencial, de um sequestro de credencial. Aí, quando a gente coloca todo esse contexto, aí vira a grande sacada de putz, será que não vale a pena causar um pouco mais de fricção? Será que não vale a pena causar um pouco mais de burocracia num ambiente produtivo, num ambiente altamente sensível, né? E aí que tá, acho que o grande sacada em relação à inteligência artificial, né? Porque hoje a gente tem que passar muito bem o parâmetro do contexto para ter um resultado assertivo, né? E a inteligência artificial vem evoluindo bastante, mas hoje, se a gente for seco, né? Tenho essa tarefa e quero automatizá-la, quero que o acesso se torne um pouco mais burocrático e aplicar isso em produção, ele realmente se torna um risco muito... E aí então, você jogou a bola para cima e aí a gente entrou na sequência aqui. Como com o uso da IA pode fortalecer a segurança e a identidade? Segurança de identidade. Aí vem o que você está querendo dizer. Poxa, tem um trabalho, a gente tem que ter esse mapeamento, mas a IA vem para ajudar também, não é só para atrapalhar, né? No final do dia. Sim. Eu vou falar por um pouco de aplicação própria, vai. Vamos lá. Uma das coisas que eu tava querendo entender era do tipo, tá, beleza, eu tenho um acesso que ele é altamente restritivo, né, no ponto de vista de uma plataforma só que dentro dessa plataforma os profissionais eles tinham acesso a uma cacetada de outras funcionalidades, módulos, isso se estendia muito, né? E eu queria, de qualquer maneira, poder implementar... E como todos os usuários eram internos, então eu queria implementar isso de uma melhor maneira possível, um single sign-on, né? Alguma coisa que eu pego o domínio e falo assim, cara, quem está internamente aqui consegue trabalhar de uma maneira geral. Eu confesso que meus conhecimentos não são tão avançados de identidade e acesso, então eu corri muito ao Gemini e ao ChatGPT do tipo assim, me fornece um benchmark, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, né? O que poderia ser caminhos viáveis para eu poder implementar um single sign-on entre a plataforma A e B, né? Quais são os protocolos que podem ser melhor utilizados? E, putz, quando você passa um prompt bem feito, né? Eu ia cutucar você e falar, cara, eu pensei que você ia mandar só assim, como que eu resolvo tal problema? Porque é só você mandar desse jeito, vai vir muito sujo, né? Exato. Aí quando você passa o prompt bem feito, aí ele traz um benchmark bem interessante, né? Boa. E ele é muito bom porque, como ele é muito bem alimentado, e me parece que os vendors também utilizam bastante da inteligência artificial, então ele vai explorando caminho A, caminho B, caminho C, caminho D, então isso daí vai
vai ajudando a construir, ganha mais velocidade, né? Boa. Então ele é ótimo nesse sentido também de poder ter um benchmark interessante, né? Pô, eu acho que você trouxe algo bacana, que eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar. Eu já falei isso também em um episódio, nossa, eu sempre falo isso, mas eu adoro comportamento. Eu acho que a próxima geração de resposta a incidente, a gente precisa olhar comportamento para a gente diminuir a nossa resposta a incidente, para a gente começar a atuar antes. Eu não quero mais responder o acidente, eu quero prever um incidente, né? Então a gente precisa começar a olhar o comportamento e a identidade, cara. Se eu tenho um padrão de como que as identidades funcionam, a gente começa a acelerar mais isso e ser mais proativo, né? Bom, eu tenho aqui, eu acho que só mais uma pergunta. A gente já tá literalmente chegando no fim, ó, tá vendo? Eu falei que ia ser rápido, até o celular tá aqui para acompanhar. Eu não vou entrar muito numa experiência de usuário de UX e UX, mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que, de alguma maneira, dar uma facilidade para os nossos usuários, né? Hoje a gente... Eu vou deixar você desenrolar, mas às vezes a gente chega em algumas empresas, tem lá 5 sistemas. Mente, né? 5 sistemas, acho que nem 5 vezes 10, né? É o mínimo que a gente tem hoje dentro de uma empresa, mas tem muitos sistemas. Eu sei que a gente tem soluções, mas como que a IA conseguiria ajudar a gente na experiência para o usuário, né? Para o nosso usuário final, para ele falar assim, poxa, realmente a inteligência artificial vem para ajudar. Acho que o seu exemplo também é bom, mas tenta dar uma desenrolada para a gente. Como que a IA consegue ajudar na experiência com a identidade? Putz, uma das coisas que eu vi, assim, que teve um grande benefício foi o fato de poder utilizar a IA para adicionar todas essas camadas de todos os sistemas, né? E não só pensando no RBAC, né? No Role Based Access Control ou na matriz de segregação de função, né? No SOD, né? No SOD. Mas uma das coisas que eu vi um bastante ganho, que é uma das coisas que eu tava tendo uma experiência interessante junto com o time, era a possibilidade de colocar, detalhar um pouco mais o contexto ali no prompt bem bonitinho, e falar, eu tenho esse sistema com esses perfis desses times. Putz, o que seria um cenário recomendado, baseado nessas funções? Então, equipe, subtimes ou subdivisões dentro do time, papéis e responsabilidades. Boa. E qual que é a finalidade daquele sistema e os módulos. Putz, eu achei perfeito porque... De novo, né? Passando o prompt bem redondinho, né? Bem feito. Ele pegou e conseguiu somar todos esses diversos sistemas por diversos acessos, bateu no liquidificador ali, armazenou, por exemplo, num notebook LM, no Gemini Gen, né? E ali fica muito mais fácil de eu chegar e falar assim, tá, entrou um novo profissional de uma área, sei lá, de finanças. Putz, quais acessos que esse cara precisa? Baseado em qual role? Então ali já deu um adianto assim enorme, né? Em vez de ficar quebrando a cabeça semanas, pra falar a verdade, montando planilha, juntando todas essas informações, cara, essa daí foi uma das coisas mais incríveis que eu consegui encontrar. Então, acho que até pra quem tá ouvindo, depois comenta, coloca aí no comentário, que eu acho que é bacana. Eu acho que eu conheço algumas ferramentas de mercado, mas tem algumas que já têm algumas inteligências artificiais. Imagina a gente ter essa facilidade, você está desenvolvendo um negócio dentro da sua casa, onde você pergunta para uma IA, poxa, falando de SOD, falando de RBAC, olha como é difícil, né? E às vezes a gente mantém RBAC e SOD dentro de uma planilha. Tudo bem, é uma questão de maturidade corporativa, mas chega um determinado momento que se a gente tem uma IA, onde a gente começa a alimentar ela de uma certa forma, o RBAC e o SOD tem que ser vivo. Se a gente conseguir manter isso vivo, comenta aqui embaixo se alguém conhece alguma ferramenta que faça isso sem ser o GPT, né? Sem ser você direto fazendo um prompt bem feito, tá bom? Chegamos no fim, passou rápido, tá vendo? Quando eu falei que ia passar rápido. Minha proposta aqui é sempre no final pedir que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente sobre a inteligência artificial e a identidade. O que você deixa de dica para o cara que está ali dirigindo agora, ouvindo um pouco sobre a gente, para ele falar assim, vou olhar isso dentro da minha empresa hoje. Legal, perfeito. Bom, vou reforçar um pouquinho da última resposta ali, que acho que para mim foi uma coisa que trouxe um ganho, um benefício ótimo, assim, né? Eu acho que é sempre bom
quebrar a cabeça do ponto de vista de entender quais são suas maiores dores, né? O que causa mais fricção para um usuário final, para um cliente, alguma coisa nesse sentido, né? Lembrando que a área de segurança, ela tá lá com 2 missões, né? A gente proteger os ativos e estar aderente à compliance, né? A eficiência operacional acaba entrando intrinsecamente dentro desses 2 grandes objetivos. Então, imaginar quais são as dores, especificamente da parte de identidade e acessos, quais são os softwares, quais são as ferramentas, o que seria um cenário ideal de RBAC, entendendo um pouquinho também da cadeia de valor dentro da companhia, né? O que cada time faz, qual que é a responsabilidade. Isso é legal, viu? Cadeia de valor, eu gosto dessa palavra. E é difícil, né, a gente olhar a cadeia de valor. Sim, porque a gente acaba olhando muito dia a dia, né? O dia a dia, como é que você imagina, como é que vai ser tal área, mas olhando a cadeia de valor do que realmente agrega valor, do que realmente faz com que a empresa se torne competitiva, o que salta os olhos dos investidores, o que traz uma sustentabilidade importantíssima e crescimento da companhia, cadeia de valor é fundamental. Então, eu acho que isso, entender quais são as dores, entender o quanto que a inteligência artificial pode contribuir do ponto de vista de acesso de o que seria um cenário ideal alinhado com a estratégia. Boa. Pessoal, agradeço muito de novo aqui, eu tô só agradecendo porque eu acho que é um momento muito bacana até mesmo para minha empresa, trazer vocês assim, pessoas que eu converso um bom tempo, que eu gosto de vocês. Obrigado pela participação. Valeu, e pessoal, obrigado. Se vocês gostaram, deixe comentário, manda mensagem pro Carlos se preciso aqui for. E pessoal, até o próximo episódio. Até mais.